Fala galera, bem-vindos de volta. Ainda sobre a alegria da manifestação, né? Espero que vocês tenham acompanhado, tenham assistido o vídeo que eu falei sobre a manifestação. Mas depois da manifestação já começou o burburinho de uma carta feita pelo presidente Bolsonaro. Mas antes de eu falar disso tudo, inscreva-se, compartilhe, ajude o canal. Tá entendendo? Quando você se inscreve, dá o seu joinha, curta, o que que acontece? O YouTube recomenda para outras pessoas e a gente quer continuar com o canal trazendo informações para vocês. Então não se esqueça, inscreva, compartilha, tá entendendo? Mete o dedo no like, ó, mete o dedo no like com força. Mas voltando a falar sobre o assunto, né? Depois de você se inscrever, lógico, é, vamos falar do que você quer saber, né? Você quer ver a treta, você quer ver a bomba, né? E tá rolando uma treta. Deixa eu até sair de perto dessa bomba aqui. Tá rolando treta na direita. E eu vou trazer para vocês as informações do que é. O presidente Bolsonaro, ele fez uma carta, né? Exclusiva. Em carta, Bolsonaro defende Michele e condena ataques da direita. Ó, em uma carta escrita por Jair Bolsonaro na prisão e remetida à coluna por um interlocutor, o ex-presidente saiu em defesa de Michele e condenou ataques que a ex-primeira-dama e outros aliados vêm recebendo da própria direita. O ex-mandatário não citou nominalmente os alvos da reclamação, mas recentemente Eduardo Bolsonaro criticou Michele e Nicolas Ferreira por supostamente não encampar a candidatura de Flávio ao Planalto. Todos são filiados ao Partido Liberal. E aqui está a carta, né? Aqui está a carta. O comunicador Alan dos Santos também protagonizou uma troca de farpas com Michele, ao sustentar que a ex-primeira-dama atuaria em prol de uma candidatura de Tarcísio de Freitas dos republicanos à presidência em detrimento de Flávio Bolsonaro, seria uma candidatura raiz, né, que eu acho que é mais lógico. Escreveu Jair Bolsonaro na carta: dirijo-me a todos que comungam conosco dos mesmos valores, Deus, pátria, família e liberdade, para dizer que lamento as críticas da própria direita dirigidas a alguns colegas e a minha esposa. Bolsonaro também revelou que pediu que Michele só se engaje em questões eleitorais após o fim desse mês. Eu acho muito conveniente, né? Basicamente, parece ter sido uma carta feita exatamente a pedido dela, para que ela não apoie de imediato, tá entendendo? Porque final do mês é quando se encerra o prazo eleitoral, para saber quem é que vai ser o candidato, realmente o candidato a presidente. A Michele pediu para só se envolver em política após março de 26, já que a mesma se encontra por demais ocupada no atendimento de nossa filha Laura, que sofreu uma cirurgia recentemente, recém-operada, bem como nos cuidados da minha esposa. Em janeiro, Laura passou por uma operação de 5 horas no nariz em consequência de uma cirurgia ortognática, que reposiciona a mandíbula e maxilar para corrigir problemas de respiração, mastigação e fala. Então, é uma carta em defesa, como vocês podem ver aqui. Mas, qual é a treta? Porque é o seguinte, parte de uma direita que eu vejo se descolar da imagem de Bolsonaro não está apoiando o presidente ou o candidato ao presidente indicado pelo próprio Bolsonaro, tá entendendo? E chegaram até a duvidar de que o indicado fosse o Flávio, mesmo ele mostrando a carta, tá entendendo? Com a assinatura de Bolsonaro, duvidaram. Agora já acreditam de imediato que a carta é dele. Por quê? Porque essa direita, essa parte da direita, tem se descolado um pouco, como nós vamos ver, né? E nós vamos ver aqui. Um deles é Rodrigo Constantino. Tá entendendo? É um pessoal mais ligado ao Partido Novo. É a direita, né? Vamos estar todos juntos nessa eleição. Mas eles desgastam, vamos dizer assim, para que vocês entendam, a parte da direita chamada bolsonarista. Aí tem aqui, ó. Um outro da direita, supõe-se que seja bolsonarista, porque ele fala assim: por essa carta dá para ver que Bolsonaro é um homem apaixonado e confia cegamente em Michele. Essa carta foi escrita por Bolsonaro, mas a pedido da dona Michele. As demandas são 100% dela. Aí o Silas Malafaia, que na época que o Bolsonaro
indicou o Flávio. Ele foi totalmente contra e deu piti e tudo mais, aí já postou a carta, entendeu? Olha que aí o Rafa Barbosa, supõe-se bolsonarista também. Ninguém está imune. Quando era interessante, podiam duvidar da carta e até insinuar da situação cognitiva do presidente Bolsonaro. Agora que viu a tamanha bobagem, além da covardia que fizeram, tenta usar uma outra carta para se safar. Conveniente. Não esqueceremos nunca. PS, número de comentários, a maioria negativos. Próximo do número de curtidas. Mostra bem o que está acontecendo. Então, o que ele está querendo dizer aqui? É porque o Silas Malafaia não estava apoiando o Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, no caso. Nem a indicação do próprio Bolsonaro. Agora ele apoia a carta. Porque estão tentando se safar das críticas que eles fizeram, porque não apoiaram. Tá entendendo? Hoje ele estava lá, de mãozinha dada aí, e tudo com o Flávio Bolsonaro. Mas o importante é estarmos unidos, né, apesar das brigas. Eu só acho graça. Tem a Bia da Caserna aqui. Eu vejo um movimento bem coordenado que me parece gente infiltrada. Essa é a tese do gabinete do ódio. Mais uma vez, não é, Constantino? Quanto aos dossiês da Austrália, por que não refutá-los objetivamente, Rodrigo Constantino? Ou a melhor estratégia quando a informação incomoda é tentar descredibilizar o mensageiro em vez de enfrentar o conteúdo. O que ele está falando aqui? Ele está falando desse vídeo aqui do Constantino em entrevista do Nicolas. Se eu não venho, eu não estou querendo ajudar. Se eu venho, é porque vocês estão querendo ajudar o outro. Não é só isso não, Nicolas. O Flávio foi o primeiro convidado desse ano. Eu mandei mensagem. Eu. Infelizmente não tive resposta. Eu ainda pedi ajuda do deputado e Eduardo tentamos Bolsonaro. sempre, né? Toda semana. Toda semana. Aliás, o convite tenta, continua de pé, né? O convite continua de pé. Óbvio. Senador Flávio Bolsonaro, queremos. Então, o que acontece? Mas vejam vocês, é isso que o Nicolas... É tipo isso, tá entendendo? Aí aquela que eu trouxe para vocês. E aí tem pessoas muito próximas, tá entendendo? Que estão tentando desgastar pelo que o Kim Paim, o Alan dos Santos, entre outros, falam, tá entendendo? A Bia da Caserna. Desgastar a imagem de Bolsonaro. Esses aí até agora não apoiaram, pelo que eu olhei nos seus Twitters, né? No X, eles não apoiaram. E criaram esse movimento, tá entendendo? Acorda Brasil, que se contrapõe ao Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Tá entendendo? Então, olha, esse rapaz aqui, ó, longe de mim querer dividir a direita, mas que cargas d'água esse cidadão estava fazendo na Paulista? Alô Costa Neto, ele é líder do PL Jovem em Minas Gerais e vive destruindo o Bolsonaro. Eu cheguei a ver algumas mensagens. Destruindo o Eduardo, tá entendendo? Ele fez uma edição de vídeo que eu vi essa edição muito grotesca, tentando insinuar que o Eduardo queria a morte do pai, basicamente. É a treta, gente, é a treta. Eu vou te ser sincero, eu tô que nem o cachorro caramelo, tá entendendo? É pra rir, é pra gente se divertir com a treta também. Irmãos brigam, né? Até os melhores irmãos brigam também, tem suas tretas. E não seria diferente na direita. Se a esquerda acontece, imagine na direita, né? Que é maior. Aí aqui, esse cara é assessor do Nicolas e presidente do PL Jovem em Minas Gerais. E ele destrói com o Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro. Fez uma montagem grotesca do Eduardo. Olha ele aqui de novo. Ele estava nessa passeata hoje, lá em Minas Gerais. Essa foto é de hoje, ó. Estamos em campanha, governar é outra parada. Certo? Mas anotem aí. Essa turminha patética do Acorda Brasil vai votar contra o governo Flávio Bolsonaro em vários temas.
Ele já está falando quando o Flávio ganhar. Podem anotar, eles são o PSOL da direita. E quem vai sustentar o futuro governo brasileiro, Bolsonaro, somos nós, bolsonaristas. Vamos para cima, Flávio Bolsonaro 2026. O que ele fala? Porque não teve apoio do Nicolas, o apoio do Nicolas se restringe a desgastar o Lula e pedir votos para o Flávio. Você está entendendo? Eu achei muito estranho a posição do Nicolas, tá entendendo? Então, que nessa manifestação de hoje, porque a pauta é fora Toffoli e fora Moraes, eles não vão sair. Se o sistema não quiser, eles não vão sair. Só se nós colocarmos os senadores lá. Nós temos que votar numa grande massa de senadores, mais de 50, para que a gente possa conseguir. Do contrário, esquece esse negócio de fora Toffoli e fora Moraes, que não vão sair. Fizemos manifestações muito maiores lá atrás, né, o Bolsonaro chamando, e não acontecia nada. Só vai acontecer quando nós mudarmos o cenário político. É isso que esse pessoal não entende. Eles acham que tem que ser na marra e tudo, e que, tá entendendo? E parecem um pouco assim infantis, como se fosse o PSOL da direita. Nesse ponto eu concordo. Aí o Kim Paim traz umas observações, eu acho interessante. Clima de admitir as coisas. Vamos começar a admitir, né? Que Flávio sempre foi um candidato viável, que será o nosso presidente, que é o melhor caminho a ser adotado, e não é mais momento de ficar em cima do muro, bancando isentão e tititi, de ficar condicionando apoio, né? Condicionando motivos e regras pra ter apoio ou não. Não, irmão, a gente não tem mais tempo pra perder, não. E sem apoio do senhor Nicolas, sem apoio da Michelle Bolsonaro, sem apoio do Tarcísio, sem apoio da turminha cheirosinha da direita, Flávio está liderando. Aqui ele está criticando, esse vídeo eu imagino que tem algum tempo, e o Petrópolis conservador ele repercutiu, né? Fala sobre, desde dezembro, tá essa celeuma, o Tarcísio demorou. Por quê? Porque parece que uma parte da direita queria apoiar o Tarcísio, tá entendendo? A mesma direita que apoiou o Marçal, tá entendendo? E que o resto era traidor, porque não apoiava o Marçal. No final, o Marçal estava apoiando o Boulos, se reunindo com o Boulos, fazendo aquela vergonha. Nós temos que nos portar como uma direita que quer e sabe o que vai fazer quando tomar o poder. Olha o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, no início, eu discordei do presidente no apoio. Não apoiei Marçal, mas no início discordei. Mas hoje vejo, por exemplo, pessoas que não são aliadas e não foram eleitas pelo presidente Bolsonaro, muitas delas são mais fiéis do que as pessoas que foram eleitas. Você está entendendo? Não estão condicionando seu apoio. Então, assim, o Nicolas fez isso. Tem muitos outros vereadores, a gente vai ver alguns deles agora, tá entendendo? Condicionando seu apoio, não colocaram nas redes ainda. A própria Michelle, sabe, por pirracinha. Gente, o futuro do Brasil é mais importante do que a briga interna de vocês. Se vocês estivessem pensando realmente no Brasil, vocês estariam apoiando já de antemão, sem condição nenhuma, porque vocês foram apoiados dessa forma. Tá entendendo? Então, eu imagino que vocês têm que se posicionar urgentemente, porque quem sai posicionado, quem sai prejudicado é a própria direita. E nesse ponto eu concordo com algumas pessoas o que elas estão dizendo aqui. Pode estar ponto pacificado, batendo foto ontem com o Tarcísio, chegou sozinho. Flávio chegou na liderança sozinho, só ele e o povo. Ele e o povão. Não me venha ninguém querer falar, não, vocês não fizeram nada. Foi o Flávio sozinho, o Flávio e as tias do Zap. Choro é livre, pode reclamar, pode puxar os cabelos. Foi o Flávio com as tias do Zap. É porque os canais da direita, os influenciadores, não tem alcance quase nenhum. Foi o Flávio com o povão. O povão que gosta do Jair, que tá ali, ó. Flávio cresce, aparece numericamente frente ao Lula. Lula 43,8, o Flávio 44,4. Choro é livre. O povão que gosta do Jair, que confia no Jair, que vê, cara, é por aqui que a gente vai. Valeu. O mesmo povão que elegeu o Jair em 2018, o mesmo povão ignorante, né, como diz o Anildo, povão ignorante, e quase reelegeu o Jair em 2022. Não fosse toda a máquina de destruição e perseguição que colocaram contra o Jair, fora outras coisas, né, que não
Cabe a mim ficar falando, que eu não quero concordo ver com a ele. confusão. Agora que o Flávio está liderando, aí já começam todos a se chegarem. Então, é o povão que vai eleger o Flávio. É o povão. Eles acham que precisa deles, estão condicionando apoio, mas é o povão que vai eleger. Eu fiquei muito triste com essa postura do Nicolas. A gente vê que é um grupo que se une ali, tá entendendo? Compartilhando e se juntando com gente que odeia o bolsonarismo, odeia os Bolsonaro, tá entendendo? Eu sou de direita, não sei que vertente, mas assim, eu sou apoiador do presidente Bolsonaro, porque vejo nele um homem honesto, vejo um lutador, você tá entendendo? E que passou e passa muita coisa por este país e não entregou esse país aos bandidos, aos canalhas, entendeu? Aí aqui, ó, Fato News. Nicolas compartilha corte do Republicano 7-1. Esse mesmo perfil odeia Bolsonaro e seus filhos. Nas suas postagens você pode comprovar isso. Aqui Nicolas fica dando indiretinhas, mas eu me pergunto, cadê a união da direita, Nicolas? Isso é para unir vocês? Então ele está aqui, ó, ele compartilhando. Ou seja, significa que ele acompanha esse canal. E aí eu fui entrar para ver isso aqui, ó. O que eles querem dizer? Olha aqui, ó. Quanto mais a sociedade se afasta da verdade, mais odiará aqueles que a dizem. Já cita o comunista George Orwell. Conheci o Nicolas através desse vídeo, quando ele já fazia um trabalho de formiguinha pelo direito a menos. Não conheci por apadrinhamento político nenhum. A sua popularidade, carisma e capacidade de falar com as massas não foram emprestadas. É mérito dele. Não é verdade. O Nicolas tinha esse vídeo, mas ele não explodiu por causa disso. Ele explodiu, tá entendendo? Como um líder da direita, porque isso foi permitido a partir do momento que o presidente o apresentou para as massas. Olha, esse aqui eu confio e tal, vocês podem votar nele. O Eduardo pedindo apoio do Eduardo Bolsonaro. Se ele tivesse tanta certeza da eleição, ele não teria pedido o apoio dele. Vocês entenderam? Então, assim, e também pedindo para que o presidente o seguisse, aparecesse em lives, tá entendendo? Então, assim, eu não acho justo tratar dessa forma. Aí você vê outras coisas aqui, ó. O Nicolas tem noção sobre os impactos negativos, a imagem do mito, mesmo quando lhe expõe de cueca nas redes. Que os herdeiros acham necessário ridicularizar o próprio... É tudo assim, ó. Aí a gente vê aqui, ó. Você vai ver mais para baixo aqui. O mito escreveu carta para Cara Matilha, que ataca sua esposa, serviço seus filhos sanguessugas. Tá entendendo? Imagine que merda ser um crédulo do eurasianismo de Dugin análogos. O Dugin queria, porque queria, extinguir a independência da Ucrânia. A Rússia foi para a guerra. Aí, chamando de direita duguinista, né? Aí, mais abaixo, vamos ver aqui. Ó, aqui, ó, vídeos. Dudu Bananitsky garantiu que o Tarcísio era do time Sistema Moraes, não é do time Bolsonaro. Você tá entendendo? Por quê? Porque eles apoiam, eles são da direita liberal. Então eles apoiam esse lado mais liberal, tá entendendo? Que é o sistema. A verdade é essa. E qual é a treta que parece que ocorre com o Nicolas? Parece que... Qual é a briga? Nicolas quer mandar em Minas Gerais. E aí ele quer indicar o seu pai para o Senado. Você tá entendendo? A briga toda é porque ele quer indicar, segundo informações, seu pai ao Senado. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Mas parece que aí ataca, o anão de salto alto diz que Flávio não precisa de Nicolas, Michele e Tarcísio para ser eleito, mas existe vassalagem e servidão com apoio. Não é vassalagem, você está entendendo? Chama-se gratidão isso, compromisso com a causa maior que é o Brasil. Nicolas tem o dever de apoiar Flávio Bolsonaro. Primeiro por gratidão, segundo, ele tem o dever por quê? Porque graças a eles, ele teve muitos votos. Graças ao presidente. Você está entendendo? Porque ele estava sempre com o presidente, estava defendendo as pautas da direita. Agora que o presidente está preso aí, o presidente não é mais útil.
Ó. Aí tem mais ataques aqui contra... Ó. Os comentários desse post mal prova de que os fiéis apoiadores do mito não ligam para ele. Aplaudo, defende que humilha. Fazendo uma coisa mentirosa aqui. Então, a treta aqui, ó. Tem mais ataque aqui, ó. Quem Kim Paim atacou? Nicolas e tal, papá. Aí falando que não atacou o Xandão. O Kim Paim fala do Xandão todo dia. E eu acompanho. Olha aqui, João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós, o povo, somos vistos como imaturos e inferiores por esses arrogantes. Acham que somos incapazes de exigir lealdade dos eleitos. A hipocrisia de Nicolas e da turma do Novo é escandalosa. Calam-se sobre o assessor dele, insinuando que Eduardo deseja a morte do pai, mas atacam quem defende Bolsonaro. Se isso incomoda, é prova de que estamos no caminho certo. Tá entendendo? Ele está se juntando com uma turma muito nefasta. Eu espero que o Nicolas volte para o caminho, porque não está sendo legal, tá entendendo? Mas é uma treta, gente. Irmãos brigam. A Tsuki traz aqui, título e subtítulo. Ponto positivo por Flávio e negativo por Metrópolis. O cochicho de Flávio Bolsonaro sobre Zambelli em ato na Paulista. Pré-candidato a presidente cochichou um pedido ao ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, durante o discurso do aliado na Avenida Paulista. Enquanto Machado mandava um recado para Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, autoexilado nos Estados Unidos, o senador cochichou ao ouvido do ministro e acabou vazando. Carla Zambelli, para citar Carla Zambelli, que seja lembrada, também é uma das exiladas. Se Deus quiser, pode estar em breve. Bia da Casera, não adianta fingirem que não tentaram descolar do Bozo, porque depois vão negar que houve essa tentativa, porque agora o Flávio já está liderando, então vão negar que houve essa tentativa de descolamento, né? Por quê? Fala de descolamento do Bozo, porque o Deltan Dallagnol, nas conversas vazadas da Lava Jato, ele manda para o Moro, nós temos que descolar do Bozo sem perder os votos do Bozo, entendeu? Eu imagino que esse é o mesmo plano, só que parece que não está dando certo, porque sempre é revelado. E aqui o Constantino, por exemplo, ele fala de um gabinete do ódio, que nunca existiu, o Moraes nunca conseguiu provar, e eles levantam isso de novo para quê? Para perseguir as pessoas da direita, para levantar essa perseguição de novo. É como se fosse, Xandão, você tem razão, mas persiga esses aí. Gente, a gente não pode fazer isso com nossos amigos. Somos irmãos da direita e não podemos fazer com que haja perseguição dos outros. Eles querem o quê? A perseguição do Kim Paim, do Alan dos Santos, entendeu? E de todas as pessoas que discordam deles. O Republiqueta 7-1, que eu já trouxe para vocês. Olha, esse aqui é Silvio Grimaldo. Trabalhou com o presidente Bolsonaro. Pense um cara traidor. Tá entendendo? Do Novo também. O Kim Paim chama ele de pet do Deltan. Tá entendendo? Espero que o Kim Paim assista isso. É o pet do Deltan. Mandei até um recado para ele falando pet do Deltan. Então, olha aqui o que esse cara fala. Lúcido, falando sobre maduro, preparado, sabendo o que é importante e o que precisa ser feito. A diferença intelectual e moral entre Nicolas e seus críticos dentro do bolsonarismo é incomensurável. Ele odeia o Bolsonaro hoje. Entendeu? Ele odeia. Se você vê, é só tiro, porrada e bomba. E ele trabalhou. Como ele foi demitido, tá entendendo? Aí ele odeia Bolsonaro. E os filhos de Bolsonaro. Basicamente. Aí esse Maratá, ele pega aqui e coloca: que narrativa é essa agora, Bia Kicis? O povo nunca dormiu, que é com relação ao áudio aqui, né? O povo de novo ajudou. Esse jovem, Nicolas, despertou o povo de novo, ajudou a trazer esperança. Que narrativa é essa agora? O povo nunca dormiu, o povo esteve sempre nas ruas, enfrentou chuva e sol, perseguição institucional. Atendeu a todos os chamados. Quem ficou 3 anos sem conseguir pautar a anistia? Quem teve mandato, microfone e estrutura? Não dá para inverter a história.
E é verdade, nós só não fomos às ruas porque nossos líderes da direita não chamavam. Não foi porque o Nicolas, você está entendendo? O Eduardo poderia chamar, tá exilado. Tá entendendo? Qualquer Bolsonaro que falar alguma coisa, e o pastor Silas Malafaia, que era quem organizava, estavam quase para ser presos, perseguidos pelo Alexandre. Entendeu? Então, eu também concordo com ele nesse ponto. E aqui uma lembrança do nosso querido Eduardo Bolsonaro, tá entendendo? Que está nos Estados Unidos sofrendo perseguição injusta, né? De um processo sem nexo, basicamente. Então, eu acuso de obstrução de justiça, e entre outras coisas, mas está sofrendo longe do seu pai, longe da família, sem poder vê-los. Mas espero que com a eleição do Flávio eu esteja em breve aqui, possamos aprovar a anistia. Em breve. Um abraço, Eduardo Bolsonaro. Olha aqui, esse aqui é o senador Marcos Duval. Esse rapaz aqui, ele inventou as piores mentiras e foi um dos motivos da direita ser ridicularizada. Então eu tenho um profundo desprezo por ele, que todo dia vinha enganando as pessoas com um pendrive que tinha provas contra Moraes, contra isso, contra aquilo, tudo mentira, sabe? Para manter engajamento e enganar as pessoas. Nós não podemos apoiar esse tipo de gente mais. Esse aqui é outro que é o Lucas Pavanato, do Novo, entendeu? Foi eleito com apoio do Bolsonaro, porque é bolsonarista e tal, papá. Agora, só que ele foi eleito com apoio da nossa direita. Só que olha o que ele falava na época, sendo de direita, atacando o Bolsonaro. Nós estamos aqui hoje porque Bolsonaro traiu as promessas de campanha, prometeu defender a vida, mas esteve ao lado da morte na pandemia. Pessoas morreram sufocadas sem oxigênio por culpa da irresponsabilidade do Bolsonaro. Bolsonaro prometeu defender a economia, mas o que estamos colhendo é inflação, desemprego e estagnação. Bolsonaro prometeu ser contra a corrupção, mas acabou com a Lava Jato e traiu o juiz Sérgio Moro. Bolsonaro prometeu defender a família, mas a única família que ele defendeu até hoje é a própria família Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Esse é o nível da direita, tá entendendo? E eu penso o seguinte, meu amigo, o nosso único líder, tá entendendo? É Deus acima de todos. Mas aqui no Brasil, eu confio só nesse homem. Tá entendendo? Hoje eu tenho muito orgulho e eu apoio o Eduardo Bolsonaro. Os outros só pensam em poder e projetos pessoais. E tem uma mensagem para vocês verem aqui. Ó, quem é conservador e não aprendeu ainda, estão mais preocupados com a renda financeira à beira dos 100 mil ao ano que com a sobrevivência da direita. Essa direita aí só se preocupa com cargos. Só quem se preocupou com o Brasil foi o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro. Olha aí, o recado do Olavo Bolsonaro a quem é de direita. Fazer agora não é ficar cobrando o Bolsonaro porque ele faça isso, mais aquilo, outro. Não, você tem que se organizar para apoiá-lo, meu Deus do céu. Não é o que ele pode fazer por você, é o que você pode fazer por ele. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa, eu falei militância bolsonarista. A política não é uma luta de ideias, não é uma luta entre ideias, é uma luta entre pessoas e grupos. Então você tem que saber, não o que abstratamente e genericamente você está apoiando, mas quem você está apoiando. Quem? A pessoa ou o grupo determinado. Tem que parar com esse negócio, vamos dizer, essas concepções ideológicas gerais que não levam a parte alguma. Você saber que você é conservador não quer dizer que você sabe o que você vai fazer no momento decisivo. Vira aí, gente. O que tem que fazer agora não é ficar... Então aprendam aí, gente. Aprendam aí para não errarem de novo. Nosso líder
o líder da direita é Jair Messias Bolsonaro. Gente, um abraço, não esqueçam de se inscrever e até mais, viu?